Imagina acordar amanhã e seu celular simplesmente não saber mais onde você está. Uber travado, iFood perdido, avião sem rota. Parece exagero? Pois é exatamente isso que o Brasil pode enfrentar com a nova ameaça dos Estados Unidos. É isso que a gente vai ver agora, então vem pro vídeo. Nos últimos dias, o clima entre Brasil e Estados Unidos esquentou de vez. O que antes parecia apenas mais uma disputa comercial, agora começa a tomar proporções muito mais sérias. Ameaças, revogações de vistos, sanções e, mais recentemente, uma possível retaliação que pode literalmente apagar o Brasil do mapa digital, o corte do sinal de GPS. Pode até parecer exagero, mas essa hipótese vem ganhando força nas redes sociais, alimentada por declarações polêmicas e decisões políticas que acenderam um alerta vermelho. E o mais preocupante é que, mesmo sem confirmação oficial, o simples fato de isso estar sendo cogitado já é o suficiente para gerar instabilidade e medo. O GPS presente em praticamente todos os celulares, carros, aviões e sistemas logísticos do país. É uma tecnologia americana e, em teoria, poderia ser usado como ferramenta de pressão política. Mas até que ponto isso é verdade? Quais as chances reais disso acontecer? Agora é hora de entender tudo por trás dessa possível guerra tecnológica. Vamos mergulhar nos fatos, separar o real do boato e mostrar como um sinal invisível pode ser mais poderoso do que qualquer bomba inicialmente. Lá no início dos anos 70, ela foi desenvolvida com fins militares. O objetivo era fazer algo que ajudasse a direcionar os mísseis até os seus alvos, a localizar as tropas e ajudar a realizar manobras táticas com mais precisão. Foi somente ao final dos anos 90 e após muita pesquisa envolvida que o GPS começou a ser utilizado para uso civil. Para que ele funcione, atualmente há mais de 30 satélites em órbita ao redor do mundo, sendo que o objetivo é que, independentemente de onde você esteja, ao menos 4 deles sempre irão te encontrar. Este é o mínimo necessário para que o sistema de GPS funcione. Todos os satélites estão o tempo todo transmitindo sinais de rádio com informações relativas sobre sua posição atual, além do horário exato. O GPS do seu celular, por exemplo, capta esses sinais e então mede o tempo que o sinal levou para sair do satélite até chegar a você. E com isso, ele é capaz de medir a distância até cada satélite. É necessário sempre no mínimo 4 satélites, pois assim ele pode calcular sua posição exata, com latitude, longitude, altitude, além do seu horário exato. Se esse mesmo cálculo for feito com apenas 1 ou 2 satélites, ele será muito menos preciso. Até o ano 2000, eles tinham uma função chamada SA, Select Aviability. Era uma espécie de contenção para propositalmente reduzir a precisão do GPS. A ideia era que, como esse era um sistema criado pelos Estados Unidos, o SA poderia ser ativado a qualquer momento para evitar que os inimigos do país utilizassem o GPS. Ele não desativava o GPS, mas influenciava consideravelmente a precisão de quem quer que utilizasse. Mas os Estados Unidos não podem ativar esse recurso e afetar diretamente o uso do GPS aqui no Brasil, pois ele já foi desativado e nem existe mais. Em maio de 2000, o presidente Bill Clinton ordenou que a SA fosse desligado permanentemente. Isso fez com que a precisão do GPS aumentasse consideravelmente. A partir desse ponto, ele começou a se popularizar pelo mundo todo. Carros, celulares e serviços do mundo todo passaram a utilizar o sistema. Além disso, em 2007, a nova geração conhecida como GPS 3 foi lançada. Agora com mais precisão, sinais mais fortes e sem capacidade de ativar o sistema SA, o que tornou permanentemente a decisão de nunca mais utilizar essa função, tendo em vista que ele não está mais disponível. Mesmo sem essa função ativa, ainda é possível que o GPS seja desligado, causando danos não apenas para o Brasil, mas para vários outros países. Caso os Estados Unidos realmente queiram cortar o GPS do Brasil, isso não afetaria apenas a nós, mas vários outros países vizinhos. Eduardo Tude, engenheiro especialista em redes ópticas, explica que esses satélites
satélites ficam transmitindo continuamente um sinal para todo mundo. E o dispositivo que temos em terra pega o sinal desses satélites e calcula a sua posição. É muito difícil bloquear isso para um país apenas, porque o sistema transmite para todo mundo, para quem quiser pegar aquele sinal. Ele ainda chega a comparar a transmissão do GPS com a TV aberta e a TV por assinatura. Por exemplo, quando você assina um pacote de TV, você recebe um código específico para sua casa. Eles conseguem bloquear o sinal justamente por ser específico e privado a você. Mas a TV aberta não possui esse código, tornando impossível bloqueá-la em apenas uma casa em específico. Ou seja, não é possível que os Estados Unidos cortem o nosso sinal sem, com isso, afetar vários outros países e até mesmo a eles próprios. Esta seria uma ação brusca demais para eles tomarem. E justamente por isso, essa alegação não passa de boatos. Claro, existe sim meios trabalhosos de que eles consigam fazer isso apenas com o Brasil. Por exemplo, através de um bloqueador de sinal. Essa técnica é conhecida como jamming e é bastante utilizada em zonas de guerra. Para isso, é necessário instalar um receptor de sinais na área que você deseja bloquear, para que aquela região não receba sinais de GPS. Para que isso fosse feito, os Estados Unidos precisaria não apenas de um bloqueador forte o suficiente para todo o território brasileiro, como também deveria estar aqui na hora de instalá-lo. Ou seja, seria literalmente um ato de sabotagem, complexo demais para se justificar. Mas vamos supor que o pior cenário aconteça e os Estados Unidos de fato consigam bloquear o sinal de GPS em todo o território brasileiro. Será que aconteceria um caos? E a resposta é não. Isso porque, apesar dos Estados Unidos terem devolvido o sistema GPS, atualmente ele não é mais o único que existe. A Rússia possui o sistema GLONASS, a China possui o Beidou, na União Europeia há o Galileu, no Japão o QZSS e até mesmo a Índia tem o Navi-IC ou Navi-IC. Se o GPS fosse desligado, setores da agricultura, mineração e demais áreas ainda continuariam operando, mesmo com uma certa redução. Já para quem usa serviços como Google Maps, Uber, iFood e demais, o seu sistema de localização ainda continuaria ativo, mesmo com uma possível perda de precisão. Sobre isso, Ana Pleiad, astrofísica da Universidade de São Paulo, afirma que o Brasil e o mundo não ficariam completamente no escuro. Há outros sistemas disponíveis, e a maioria dos celulares, aviões, navios e equipamentos modernos já são compatíveis com múltiplas constelações de satélites. Ou seja, GPS não é mais o único sistema disponível. O Brasil ainda não possui o seu próprio sistema de navegação. Para conseguir algo assim, seria necessário um investimento de bilhões com satélites em órbita. Ao menos por enquanto, esta ainda não é uma realidade para nós. Até o momento, a guerra comercial entre Estados Unidos e Brasil permanece. E apesar de algumas sanções norte-americanas serem reais, outras ainda não passam de boatos alarmistas. O bloqueio de GPS no Brasil passa não apenas de um boato. E mesmo que tecnicamente existam meios para que isso seja feito, simplesmente não vale a pena. Todos os profissionais envolvidos concordam que trata-se de um cenário extremamente improvável. Ao contrário do que alguns possam imaginar, não é apenas apertar um botão e desligar tudo. Seria uma decisão com impacto global e bem longe de acontecer. No fim das contas, cortar o GPS do Brasil seria um tiro no pé dos Estados Unidos. Mesmo assim, os boatos continuam crescendo. E agora que você já sabe de tudo isso, já pensou como seria viver num país totalmente fora do mapa? Comenta aí! Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aí se ainda não se inscreveu e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.